Glória a Deus. Neste momento, saúdo a todos com a paz do Senhor, dizendo da minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade que Ele assim nos concede de poder estarmos aqui para mais um resumo da escola, da lição do discipulado. Amados, sei que não é fácil, porém, sabemos que com Deus, com Jesus no barco, tudo é possível. A vida de um novo convertido não é fácil, ele acompanhando todos os trabalhos que lhe oferecem. Porém, mesmo ele acompanhando esses trabalhos, não é fácil a vida de um novo convertido. Imagine se ele não acompanhar a esses trabalhos. E eu louvo a Deus pela vida da CPAD, dos líderes e pela vida dos pastores, pelo qual tem procurado cada dia mais trazer algo para que o novo convertido ele possa ter a oportunidade de crescer dentro de uma esfera, de um conhecimento que venha trazer para ele futuramente algo que ele muito deseja para o crescimento da vida dele. E nesta noite queremos passar para vocês um resumo da nossa lição. Estamos no terceiro ciclo e estamos na nona lição, que tem como tema relacionando-se com os estudos. E é um tema, amados, que cada um de vocês que está a acompanhar precisa fazer um investimento na sua vida, para que você possa ter um crescimento espiritual sadio e de grandes lucros na vida espiritual. E o tema para hoje é relacionando-se com os estudos, o crente e os estudos. E temos como texto básico para este tema Atos, capítulo 17, versículos de 18 ao 27, o 32 e o 33 que iremos passar para você agora. Você que está no outro lado, nos acompanhando, pegue um papel, uma caneta, para que você possa fazer algumas anotações que vai ser de grande utilidade para a sua vida. Está escrito assim no livro do Atos, capítulo 17, e versículos 18 por diante, está escrito assim: E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paloleiro? E outros: parece que é pregador de um Deus estranho, porque lhes anunciavam a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Versículo 21 diz: pois todos os atenienses e estrangeiros
residente de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir algumas novidades. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrai, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. O versículo 26 nos diz: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. E como, ouvindo palavras da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Esse é o texto básico que traz a base para o estudo desta noite. E para a meditação, está escrito em Filipenses, capítulo 1, versículo 9: e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Graças a Deus, amados, por esse texto. Só dentro desse texto, nós já vamos encontrar motivos suficientes para nos levar a procurar mais crescer no conhecimento, nos estudos, porque a gente vai observar Paulo, quando ele chega em Atenas, ele se depara com algumas coisas, algumas situações e alguns homens, dentre eles filósofos, que tinham um conhecimento e que para ele entrar nesta área do Evangelho, ele precisava de ter um conhecimento naquela área para poder ele adentrar, para conversar com aqueles homens. Porque para nós falar de Jesus, testemunhar de Jesus, precisamos muito de uma oportunidade, através de conversas que a gente está a escutar no nosso dia a dia, com aqueles que nos cercam. E aqueles que nos cercam, eles são pessoas de várias graus do estudo. E precisamos ter um pleno conhecimento para saber a aplicação, como vamos começar a falar do Evangelho para aquelas pessoas. E o objetivo dessa lição, para os novos convertidos, é para que eles tenham interesse em participar dos trabalhos que lhes são peculiar. É por isso que no início eu disse que eu louvava a Deus pela vida dos líderes da CPAD e dos nossos pastores, nosso pastor do campo, pastor Arnóbio Tavares Lima, e todo aquela liderança que o acompanha.
como o presbítero Lineker, diretor-geral da escola bíblica, o presbítero Jadiel, que é o coordenador da escola bíblica da sede local, aqui na cidade do Rio Largo, pelo o interesse deles em querer, em trazer essas lições, esse ciclo, para que o novo convertido ele tenha a oportunidade de ter um crescimento. Porque cada vez que os anos vai se passando, a ciência vai evoluindo mais. O conhecimento vai se desenvolvendo. E é claro que aqueles que estão chegando agora, se convertendo, passe por uma parte de aprendizado, para saber como, a partir daquele momento, deve ser o comportamento dele, aonde ele frequenta mais, no trabalho, no colégio. Ele precisa ter uma base para falar do amor de Jesus para aquelas pessoas na faculdade, no colégio, no trabalho, da sua família, para não trazer um problema para ele. Então é necessário que a gente faça esse trabalho com eles, para que ele venha ter esse conhecimento, glória a Deus, como deve ser a vida deles. Não é porque ele aceitou a Cristo que ele vai ter que parar os estudos. Não, agora que ele necessita mais de estudar para desenvolver melhor os projetos que Deus tem para com a vida deles. Glória a Deus. E a gente vê, mesmo no texto lido, já traz para nós assuntos suficientes para que nós seja estimulado a estudar, a buscar mais, a ler bons livros, a frequentar aqui mesmo no Rio Largo nós temos a escola bíblica, a classe do discipulado. Temos o estudo para os novos convertidos às segunda-feira. Tudo isso é para o ajudar a desenvolver os projetos que Deus tem na vida dele. Porque se não houver esse investimento, ora, havendo esse investimento, nós já vê como está difícil a permanência de um novo convertido. Imagine se não houvesse esse investimento, o qual a gente tem feito aqui na cidade do Rio Largo, através do nosso pastor Arnaldo Tavares Lima e toda a sua equipe. Então, só no texto básico, nós já traz assunto suficiente, razão suficiente para a gente adentrar mais nos estudos para poder falar melhor do Evangelho. Na introdução, glória a Deus, nós já encontra alguns motivos também para nos levar a estudar mais. Como gostaria de ler na introdução, uma parte dela que diz: nesta lição veremos como que em nossos dias um cristão pode se relacionar com os estudos e com o grupo da escola ou da faculdade, como já falei antes. Precisamos de ter um conhecimento para poder a gente relacionar-se com ele de uma forma que não venha se inflamar, não venha trazer problema, mas a gente venha, no mínimo, deixar ele inteirado do que é o Evangelho de Jesus. Então, só através do conhecimento, glória a Deus. Nos tópicos, irmão, temos 3 tópicos. O primeiro tópico nos traz compreendendo a cultura do mundo. E os pontos são 3 pontos. Uma cultura que precisa ser redimida, precisa ser livre. O segundo ponto nos diz os 2 lados do conhecimento.
temos o lado positivo e temos uma parte ruim no conhecimento. Que isso nós vamos tentar, no resumo, mostrar para você a parte positiva do conhecimento e a parte negativa ou ruim no conhecimento. O terceiro ponto nos mostra um desafio para a igreja em nossos dias. É um desafio, porque se a gente não investir, a gente não vai poder evoluir. E para evoluir, tem que investir nos estudos. O segundo tópico, ele traz para a gente: Deus valoriza o conhecimento. Primeiro ponto, a escola nos tempos bíblicos, no início, quem Deus responsabilizava para ensinar os filhos e as filhas, nós vamos ver isso. Segundo ponto, o valor do ensino. Terceiro ponto, equívocos em relação aos estudos. E o terceiro tópico nos traz agindo com honestidade na esfera intelectual. E o primeiro ponto diz, definindo honestidade intelectual. No segundo diz, não usando meios alternativos para ser avaliado. No terceiro nós temos dando honra a quem tem honra. Glória a Deus. Então, amados, vamos, dentro desse resumo, a gente mostrar para você a necessidade que todos têm de estudar. A necessidade que todo novo convertido precisa investir naquilo que Deus, através desses homens, colocou à sua disposição. E você precisa, eu preciso, glória a Deus, investir nessa esfera para que cada dia mais nós venha falar com mais convicção, venha ter convicção também da nossa decisão. E se a gente não tiver um pleno conhecimento, a gente não vai passar para eles esta firmeza e nem nós mesmos vamos ter essa firmeza. Então é preciso que tenha isto. Então meu objetivo é de fazer você, é de levar você a entender que precisa estudar. Glória a Deus. O segundo é lhe estimular a você a dedicar-se no estudo. Glória a Deus. E o terceiro é ver o resultado. É ver você crescendo espiritualmente. Glória a Deus. E falando deste grande amor. Então, amados, o primeiro tópico nos diz compreendendo a cultura. E é, amados, dentro desta cultura que nós vamos ver o que nós podemos repassar para vocês. Nos diz, nós não vamos ler toda a lição. Não vamos, porque não é necessário. Você que tem o seu exemplar desta lição em casa, você... Mas tem alguns pontos que eu vou precisar ler para trazer para você um esclarecimento melhor. Por exemplo, o primeiro ponto do primeiro tópico, uma cultura que precisa ser redimida. O que significa redimir? É remir, é livrar. Uma cultura deve ser livre. Quando observamos a cultura do mundo, devemos entender o seu valor, mas igualmente considerar que ela foi afetada pela forma de vida pecaminosa da humanidade. A cultura foi afetada pela forma
pecaminosa que as nações, ela escolheram, a humanidade escolheu, permitindo que se ele desenvolva cientificamente, mas devemos lembrar que por causa do pecado, o conhecimento adquirido é desenvolvido, pode ser deturpado pela maldade. Então, quer dizer, há muitas vezes que essa cultura, esse conhecimento, eles são distorcidos, não são levados da forma correta como começou. Mas a humanidade tenta distorcer para dela tirar alguns benefícios próprios para a vida deles. Só tem uma coisa: Deus não é contrário ao conhecimento, mas deposita em nossa responsabilidade a forma como buscamos e aplicamos esse conhecimento. Então, deixa a entender, Deus respeita as suas decisões, as suas escolhas, quanto aos seus estudos, quanto à sua cultura, Deus respeita. Porém, Deus te responsabiliza e me responsabiliza na forma que eu busco e na forma que eu aplico esse conhecimento que eu estou obtendo dele. Deus é justo. Deus é fiel. É por isso que precisamos investir no conhecimento para saber a aplicação. Não ir na onda de todos e nem querer ser o melhor, mas saber onde devemos fazer as nossas aplicações do nosso conhecimento para poder obter bom êxito e aprovação de Deus. Porque, pelo contrário, é como está escrito, Ele responsabiliza a forma como buscamos e aplicamos o conhecimento que temos. Número 2. Os dois lados do conhecimento. O comentarista faz a aplicação dele. O conhecimento positivo e o conhecimento ruim. É por isso que é bom nós ficar atentos a toda forma de ensino que nós estamos naquele momento, para absorver para nós aquilo que vai trazer para nós um crescimento. Não desfazendo do que eles estão ensinando, mas colhendo para a nossa vida aquilo que vai servir para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento na fé cristã. Glória a Deus, que vai ser para a glória do Senhor. Então, o comentarista, ele tece um comentário acerca desses dos dois lados do conhecimento. A esfera positiva e a esfera ruim. A positiva, o conhecimento tem trazido a tecnologia na busca e concretização de descobertas e muitas coisas que vêm favorecendo a humanidade, como vacinas e outras coisas que eles descobrem que é bom para a humanidade, ajuda no desenvolvimento. Então, o conhecimento nessa área positiva que traz favores, que favorece a humanidade, esta é a positiva. E qual é a parte ruim do conhecimento? É com os abusos e os mau uso de toda a ciência, inclusive incentivando a ideia da suposta independência do homem para com Deus. Essa é a parte ruim. Quando é naquele conhecimento que está sendo trazido para a pessoa, está excluindo Deus como centro da vontade, glória a Deus, excluindo Deus
do centro de todo o universo e trazendo para si próprio uma forma de vida como ele quer, independente do que Deus queira e do que Deus ache. Então isso aí é a parte ruim do conhecimento. Nos faz lembrar quando eu estava fazendo teologia, que é necessário que todos o façam. Encontrei, dentre aqueles que ensinavam, alguns que queria levar a gente a achar-se além dos demais. Mas não é por aí. Você vai ser uma pessoa que está sendo preparado para ensinar os demais. Não é para ser mais do que os demais. Então aí são as partes ruins do conhecimento que você deve, dentro daquele aprendizado, colher para você aquilo que vai favorecer a você, vai fazer o nome do Senhor ser glorificado e você vai ajudar a outras pessoas a crescer também no conhecimento. É a parte boa. A ruim é essa, quando a pessoa quer ficar independente. Glória a Deus, achando que já sabe mais do que Deus. A tecnologia vem sendo aprimorada para desenvolver armas, propagar mentiras e recrutar outras coisas que não é necessário a gente falar, mas que é preciso todo aquele aluno, toda aquela pessoa que está querendo crescer no conhecimento e fazendo uma observação e escolher para si as coisas que vá ajudá-lo no conhecimento. Não devemos desprezar o conhecimento, mas ser cuidadosos com o que buscamos. Não despreze o conhecimento, como a gente vê alguns querem menosprezar o conhecimento, mas devemos ser cuidadosos quando buscamos esse conhecimento, para que seja algo que venha nos trazer favores positivos. Terceiro ponto do primeiro tópico é um desafio à igreja dos nossos dias. É um desafio da igreja dos nossos dias. Por que é um desafio? Por conta disso que a gente precisamos investir. De acordo com o texto bíblico desta lição, a gente vê a estratégia que Paulo usou para falar de Jesus ao ateniense. Se ele não tivesse o conhecimento que ele tem, como ele ia conseguir falar da forma que ele falou lá em Atenas? Ele não ia ter como falar. Mas, em visto a preparação de Paulo, levou ele a chegar lá e falar do amor do Senhor. Ainda que muitos não deram crédito, mas ele fez a parte dele, desenvolveu da forma que era necessário desenvolver. Segundo tópico. O que é que nos traz o segundo tópico? Deus valoriza o conhecimento. Por quê? Deus valoriza o conhecimento. Número 1. A escolha nos tempos bíblicos. Êxodo 15 ao 21. Era necessário que os pais, a mãe e o pai, ensinassem. As filhas, as mães ensinavam, e os pais, os filhos. Como deveria ser o comportamento deles. Como israelita, como hebreus, como deveria ser a vida dele, em meio às outras culturas, em meio aos outros povos,
mas eles precisavam de ter um conhecimento do que era a vida de um hebreu, para que pudesse desenvolver no meio dos outros sem contaminar e sem entristecer o Senhor. Então é preciso que nós invista também nessa área para que nós possa ter esse crescimento. Estar no meio de qualquer uma cultura, uma nação, um costume, e não criticar, não se misturar e não trazer confusão para si, mas através do conhecimento bem aplicado, até conquistá-lo para Cristo. Mas no começo Deus já se preocupava em que as pessoas tivessem o conhecimento, glória a Deus, tivessem o conhecimento amplo. Então vocês precisam, cada um de vocês, desenvolver este conhecimento. É a vontade de Deus. Segundo ponto, o valor do ensino. Lembre-se de que quem não se propõe a aprender não terá condições de ensinar. Se a pessoa não se propõe a aprender, a querer aprender, como é que vai ter condições de ensinar? É sempre o que eu digo quando eu estou ensinando, tanto na escola, quanto no estudo da segunda-feira aos novos convertidos. Incentivo a eles a participarem. Porque quem sabe os projetos que tem na vida dele é Deus. E eles, o que Deus for revelando. E para isso, Deus não vai usá-lo naquilo que ele não procurou se preparar através do conhecimento. É necessário que eles frequentem os trabalhos para adquirir o conhecimento. Porque no momento que Deus precisar de utilizá-lo, ele está ali pronto para aquilo que Deus tem determinado para a vida dele. Então lembre-se, precisa aprender para poder ensinar. Segundo ponto do terceiro tópico. Terceiro ponto do segundo tópico. Equívoco em relação aos estudos. Esse texto, portanto, não tem nada a ver com a pessoa estudar ou não. Por quê? Alguns levam em conta aquele texto de 2 Coríntios 3:6, de que a letra mata, e por conta disso, desiste do conhecimento, desiste de estudar, e até critica que está crescendo no conhecimento. Mas não tem nada a ver esse texto. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento. Provérbios 3:13. A sabedoria é a coisa principal. Adquirir, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possui. Adquire o conhecimento. Provérbios 4:7. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas o justo são libertados pelo conhecimento. Provérbios 11:9. Então há muita forma de o homem adquirir o conhecimento. Invista, meu irmão, no conhecimento. Não perca os trabalhos, não perca os cultos de doutrina. É tudo isso para que você se prepare para aquilo que Deus tem para com a sua vida. E no terceiro tópico desta lição, agindo com honestidade na esfera intelectual. Primeiro, definindo honestamente intelectual. Precisamos, amados, ser humilde, ser honesto, não achar que só a gente é quem sabe. Há pessoas que são inferiores no conhecimento, mas que trazem uma ideia positiva. E precisamos respeitar e aceitar aquela ideia daquele irmão, daquela pessoa que veio, mesmo com um conhecimento inferior, mas Deus revelou algo que pode dar certo. Não é porque a pessoa tem um conhecimento maior, não aceitar
aquela forma que o irmão trouxe para ele. Precisamos ser honestos quanto a isto, não achar que só a gente sabe. Segundo, não usar meios alternativos, isso é, dentro do estudo, não crescer de forma errada. Não achar que você vai aprender sem estudar. Tem que estudar para aprender. E terceiro ponto do terceiro tópico, sempre honrar a quem nos ajudou ou nos ajuda a crescer no conhecimento. Sempre procurar honrar. É por isso, amados, que eu tenho dito, cheguei onde cheguei, porque Deus tinha projeto, e eu sempre procurei honrar aqueles que me ajudaram, aqueles que me ajudam, para que eu possa, no momento que precisar deles, eu tê-los como procurá-los e ter a resposta necessária que a gente tem. Mas eu concluo dizendo a vocês, não parem de estudar. Invista mesmo no conhecimento, para que você possa ter capacidade para aquilo que Deus tem e quer colocar na sua vida. Que Deus assim, amados, possa nos continuar abençoando. Quero agradecer a Deus, ao nosso pastor, ao diretor-geral, presbítero clínico da EBD, ao coordenador local, presbítero, agora, para que nós possamos, presbítero Jadiel, para que juntos nós possamos continuar nesse trabalho. E agradecer a você que participou neste momento, lembrando que você é muito importante para o reino de Deus. E você não foi chamado para não fazer nada. Você foi chamado para algo grande na casa do Senhor. E para isso é preciso você se preparar. Como? Estudando, buscando conhecimento, para que você possa ter um crescimento espiritual dentro da vontade de Deus. Que Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus. Pai Santo, nesta noite te quero agradecer pelo estudo, Senhor, com o qual nos concedeste para fazer nesta noite. E assim também, Pai Santo, te agradecer aqueles que nos confiaram estar fazendo, meu Senhor, esse resumo desta lição. Abençoa também a cada novo convertido que está acompanhando, meu Deus, esse estudo, por motivo de não poder estar ainda nas aulas presencial. Mas assim, tu continua abençoando a vida deles. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém.